Já estamos ao vivo. Isso. Já passamos 2 minutinhos. Boa tarde, Mara. Estamos aqui novamente com mais um momento, né? Mais um encontro para as nossas tardes sistêmicas, terças sistêmicas, né? Um encontro onde nós vamos falar um pouquinho dessa visão nova que o planeta está trazendo para a gente, tão amorosamente, né? E eu sou... fiz minha formação com a Mimansa Érica Fani, facilitadora em constelação familiar, trabalho com pedagogia sistêmica. Temos tido um trabalho grande aqui na cidade sobre a divulgação da visão sistêmica no campo jurídico. Isso foi uma surpresa grande para nós, temos feito um trabalho bem legal. E, de outra forma, eu continuo fazendo todo o movimento que eu posso para que a gente possa levar essa visão, porque acima de tudo, é um momento que nós estamos vivendo no planeta onde nós precisamos juntar forças do amor, e a visão sistêmica traz isto, é o elo que une, né, toda a humanidade. E eu sou a Mara Lucentona da Silva, eu sou educadora sistêmica, atualmente, né, eu trabalho como coordenadora pedagógica em uma das escolas aqui da cidade de Mogi Guaçu. Entrei em contato, né, com esse olhar sistêmico através de um curso de pedagogia sistêmica com a Marli Cordeiro. Agora estou fazendo um curso de constelações familiares com a minha querida professora Maria Aparecida Dionísio, né? E, assim, estou dando sequência a um trabalho que eu já comecei, né, no início deste ano, falando a respeito desse olhar sistêmico. Então, agora, sim, é um novo momento, mas, assim, dando continuidade daquilo que a gente já faz, né? E quero dizer que é um prazer muito grande compartilhar esse momento com você, Maria Aparecida. Eu é que agradeço, porque é realmente uma oportunidade, né? Para mim também, que nós estávamos conversando antes de entrar aqui, que eu não sou muito afoita a participar desse tipo de trabalho, mas a vida, nesse momento, nos chama para isso, nos chama para esse novo olhar para a vida, é uma forma nova de trabalho. Eu tenho um pouco de dificuldade, mas nós estamos aí. Vamos divulgar o trabalho através das mídias, de toda forma que nós pudermos, com a maior responsabilidade possível. Essa é a questão forte, né, a respeito de transmitir o correto, o certo sobre a visão sistêmica, né, buscando o que nós pudermos sobre esse conhecimento novo. E assim, é muito interessante que você falando sobre essa dificuldade, né, em falar em público, eu tenho que dizer que, como nós estávamos conversando, eu também compartilho essa dificuldade, né, com você. Há um tempo atrás, antes de conhecer as leis sistêmicas, de fazer todo esse trabalho que eu venho, né, desenvolvendo no decorrer desse tempo, eu era uma pessoa que em público eu travava, né? Então, grandes conhecimentos, possibilidades infinitas, né? Então, vamos olhar para isso com muito amor, com muito carinho, e vamos apresentar, né? As pessoas precisam conhecer. Exatamente. Acolher a nossa sombra. Acolher a nossa sombra, essa parte é bastante importante. E o olhar sistêmico hoje traz isso bastante forte. Jung nos chamou a atenção sobre esse aspecto e nós temos que fazer isso. Porque o Wilber tem um trabalho maravilhoso sobre a sombra. Então vamos acolher a nossa sombra e enfrentar, né, o StreamYard e todas as outras possibilidades que nós tivermos, né? Então, e aí a gente começa, né? E vamos lá, nossa tarde sistêmica hoje, nós vamos falar um pouquinho da pedagogia sistêmica, né? Completando um pouquinho o que a gente falou na semana passada, né? Dando mais algumas nuances a respeito do trabalho. Sim, vamos começar a falar sobre as leis, mas vamos dar um enfoque maior hoje na lei da ordem, né? E depois, nas outras semanas, nós iremos abordando as outras leis também, né? Então, certo. O que você tem para nos dizer a respeito das leis sistêmicas hoje, Maria Aparecida? As leis sistêmicas são 3 ordens. Bert Hellinger percebeu que nos relacionamentos humanos haviam ordens, haviam cumplicidades que se repetiam, havia uma honra a um sistema maior.
e a partir daqueles que vinham depois, a partir das gerações futuras, essa ordem às vezes era, como é que eu posso colocar? Percebia-se um campo onde havia uma repetição de padrão. E ele percebeu também que havia uma ordem, uma hierarquia que precisava ser olhada, que existia. E essa hierarquia, essa ordem, faz parte de uma das leis. São 3 leis sistêmicas percebidas hoje nos relacionamentos humanos. A primeira é o pertencimento, a segunda delas a ordem ou a hierarquia, e o equilíbrio entre o dar e o receber. A ordem implica em que, mesmo amando, é preciso ter ordem. Mesmo por amor, é preciso ter ordem. Há um exemplo muito interessante que eu gosto sempre de colocar, que é assim, o pai que coloca o filho no carro, no banco da frente por amor. O filho pede e ele, por amor, coloca. E aí acontece um acidente. E é claro, ele vai se culpar. Por amor, ele vai entender quando que, no momento de obediência a essa hierarquia, a esse amor, a ordem deve vir primeiro. Então, ele deve entender que ali não é o lugar dele é lá atrás, em segurança. E aí, sim, a coisa estará certa. Então, a ordem prescinde do amor, e é preciso que haja isso, para que os relacionamentos se deem de forma correta e completa. Então, o Bert Hellinger nos fala sobre isso, nessa ordem, porque quando nós transgredimos, por exemplo, numa família onde um filho é colocado fora do seu lugar, ele transgride o equilíbrio dessa família. E aí isso precisa ser olhado para que todos os irmãos, se for mais de um, ou mesmo em caso de um único filho, onde tem havido um aborto, alguma situação de morte, alguma coisa assim, aquela criança precisa ir para o seu lugar, porque senão acontecem desequilíbrios naquele sistema. Então, a ordem traz... Pois não. Assim, eu achei muito... Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu achei muito interessante, ao mesmo tempo também muito profundo, porque, para mim, o amor vinha acima de todas as outras leis, né? Porque você tendo amor, todas as outras coisas acabariam acontecendo por uma questão de amor, né? Você ama, então todas as coisas vão se encaixando. Quando eu ouvi, né, essa frase de que para ter amor precisa haver ordem, né? Eu falei assim, gente, né, isso é muito profundo, isso é muito forte, e compreender o que isso realmente significa é muito importante, né? Porque às vezes a gente está dentro ali de um problema, e a gente fica naquela coisa, nossa, né? Mas olha, eu vou fazer isso, a pessoa vai ficar chateada, ela vai ficar decepcionada comigo, mas, nossa, né? Vamos pensar aí enquanto mãe e filho. Aí o meu filho quer tanto isso, e eu, enquanto mãe, eu estou vendo que eu não posso fazer, mas se eu falar não para ele, nossa, como que vai ficar? Quando eu entro nesse dilema, eu estou saindo, né, descumprindo essa lei da ordem, né, porque eu estou permitindo que o meu filho entre no meu lugar de mãe, decida aquilo que é da minha responsabilidade decidir, passando para ele uma responsabilidade que ainda não é dele, né? E aí as consequências elas vêm, né, Maria Aparecida? Exatamente. As consequências elas vêm. Como você disse, a questão de colocar uma criança sentada na frente enquanto ela ainda não tem idade, eu vou ter que lidar com as consequências dessa escolha, e tem N outras possibilidades por aí, né? Exatamente. Eu provoco, quando eu não interpreto dessa forma, quando eu transgrido essas questões, eu provoco conflitos, né? E aí o equilíbrio do sistema então, é mexido. Nós percebemos nas famílias de hoje essa questão forte de os pais
por culpa, por questões assim, por N questões de trabalharem fora e não estarem junto com o filho o tempo todo, nós percebemos essa questão, esse desequilíbrio de os pais irem para um outro lugar e o filho assumir, né, essa postura. E isto é profundamente negativo para o futuro dessa criança, isso é profundamente prejudicial. E nós vemos isso em sala de aula, né? O nosso tema é sala de aula e isso é muito forte em sala de aula. Eu tive alunos, eu tive crianças que eu via uma agressão assim com os pais, de colocar a mão, o dedo em riste para a mãe. Então você imagina a desordem que essa criança tem dentro dela, a desordem que os pais estão provocando. Por quê? Por culpa, por algum motivo, por alguma situação que os pais passaram, né? Ela saiu do lugar e a criança vai e toma conta. A criança também faz isso por amor, na maioria das vezes. Ela faz isso para sobreviver dentro do sistema. Não há na criança uma atitude, eu vou fazer porque... Não, é uma sobrevivência ao sistema. É preciso que seja feito para que ele sobreviva. E ele faz, né? Ele toma esta atitude. E aí é preciso olhar para esse pai, para essa mãe, colocá-los no lugar de pai, de mãe, fortalecer esse aspecto, fortalecer essa questão, fortalecer esse vínculo. Às vezes tem amor e não tem vínculo, às vezes tem o vínculo e não tem o amor. Não o caso de pais e filhos, que é mais difícil nessa questão. Tem o vínculo e tem o amor, né? Mas às vezes tem um e não tem o outro. Então, é preciso colocar esses pais no lugar, fortalecê-los, e às vezes essa questão, ela já vem também por uma desordem dos próprios pais, da mãe com o seu sistema, do pai com o sistema dele. E isso, então, sem força, eles perdem, né? Nós perdemos a força quando nós nos desvinculamos, quando nós não tomamos essa vida, nós perdemos a força. Esses pais, né, podem estar neste movimento de não ter força, então o filho pode assumir. Questões normais, quando os pais se separam, o filho vai então para o lugar do pai, para ajudar a mãe às vezes, sem perceber, ela diz, puxa filho, agora somos nós dois só, você é o homem da casa. Pronto, ela já criou uma desordem. Você com certeza já deve ter ouvido isso. Muitas vezes. Inclusive quando eu trabalhava na creche, né? Que eles são crianças na creche, são crianças até 4 anos, né? Muito pequenininhos. E era muito comum quando havia separação, né? A mãe falava, agora ele é o homenzinho da casa. Agora ele está no lugar do papai dele. O papai dele foi embora, então agora ele é o homenzinho da casa. E aí você via as consequências, né? Tinha crianças que cresciam assim muito, como vou dizer assim, tímidas. Você via assim que a criança estava sem energia, ela não tinha coragem de olhar para a vida. Ela carrega um peso que ela não suporta. Enquanto outros saía brigando com todo mundo, batendo em todo mundo, né? Que também é uma forma de mostrar que ele não está dando conta daquele peso que não é dele. Né? Exatamente, ele não está dando conta. Você falou uma coisa, Maria Aparecida, que eu também acho muito interessante, que eu gostaria que a gente aprofundasse um pouquinho. Quando a gente fala, né, através desse olhar sistêmico, que quando eu não estou no meu lugar, eu perco força, né? O que quer dizer exatamente isso, perder força? Quer dizer, eu sou a mãe, mas eu não ocupo o meu lugar de mãe, eu deixo que a minha filha fique ali nas funções da mãe, porque, né, por N motivos, eu saio do meu lugar e coloco a minha filha ali. Por que eu perco força? O que significa exatamente isso? É possível? O Bert Hellinger falava sempre uma coisa muito importante, e a gente vai aprender isso ao longo, né, da nossa vida enquanto estudante de constelação, né? Nós vamos passar uma vida e não vamos entender completamente, mas a base de um desequilíbrio no sistema, a base é sempre o pai e a mãe, não a base do desequilíbrio, a base de um sistema é sempre o pai e a mãe. E o filho que não toma a vida, não toma esse amor desses pais,
O filho que não recebe essa vida na plenitude, e olha, a dificuldade maior que nós temos é entender, nós falamos isso no nosso trabalho da semana passada, e tornamos a repetir hoje. Nós temos um pouco de dificuldade em entender esse tomar, porque esse tomar não é pegar com a mão, né? Eu pego a minha vida, eu tenho uma vida e eu pego essa vida com a mãe. Esse tomar é estar integrado à vida, à própria vida, à vida que está acontecendo nesse momento lá fora. É esse movimento que eu faço de ir para o mundo, ir para a vida, ir para os relacionamentos, ir para o profissional, me movimentar para. Tomar a vida é isto. Então, isso é muito forte. Pois não. Vamos pensar, então, trazer esse conceito para dentro da escola, né, que é o nosso foco principal, né? Através da escola, a gente amplia para os outros espaços. Mas, então, vamos pensar né, nessa questão de estar fora do meu lugar e perder a força. Vamos levar isso para dentro da escola, porque isso hoje é muito evidente o quanto, né, a escola perdeu a sua força diante ali da autoridade com os alunos, da autoridade com as famílias, né? Então, vamos trazer um pouquinho desse conceito. O que será que está acontecendo que a escola está perdendo a sua força? E quando eu falo escola, eu quero dizer o professor, eu quero dizer o coordenador, eu quero dizer o diretor, todas as pessoas que estão envolvidas dentro da escola e que atuam ali junto com as crianças e com as famílias. Vamos olhar Vamos olhar... Olá. Vamos olhar... Pronto? Pode falar que nós estamos te ouvindo. Sim, vamos olhar, estamos parados aqui. Vamos olhar a questão num aspecto mais amplo. Não podemos olhar essa questão de forma simplista, olhando apenas a escola. Nós temos hoje uma instituição falida nessa questão. Nós vivemos um momento onde uma sociedade está doente. E uma sociedade doente, ela tem cidadãos que precisam se olhar, cidadãos que precisam ser vistos, cidadãos que precisam ser honrados, cidadãos que precisam estar em equilíbrio. Então, vamos olhar isso, assim, de um aspecto mais amplo, para nós podermos entender o que acontece na dinâmica de uma escola. Então, numa sociedade onde as pessoas não se olham, onde as pessoas buscam trabalhar o tempo inteiro, onde as pessoas se desvincularam dos seus próprios filhos, do seu próprio lar, onde tem onde falta esse amor entre as pessoas, você imagina o que isto, no todo, vai causar. E a escola, é perceptível dentro da escola, Mara, só para te notificar, aqui está travado, tá? Eu não sei se é meu ou se é de vocês. Tá. A gente aqui está te ouvindo perfeitamente. Para nós, ok. Então, para nós contextualizarmos agora, saindo do macro, entrando na microinstituição, então saímos de uma sociedade maior e entramos na escola, o que aconteceu com os pais? Na medida em que não havia mais, eles não tinham mais, já sem como eu posso colocar? Os pais colocaram toda a esperança, os pais colocam na escola toda a esperança de que a educação vai dar certo, de que alguma coisa será feita pelo meu filho. A escola tem uma única função, que é transmitir um conhecimento intelectual. Ora, a escola não tem a função de olhar para um aspecto emocional, mas é preciso olhar o ser humano enquanto um ser integral. Isto é um ponto, isto é um aspecto, mas a escola não está pronta para isso. Então, a escola também recebe pessoas que têm esta mesma dificuldade, a dificuldade do vínculo consigo mesmo, a dificuldade do vínculo com o seu próprio sistema, pessoas que estão em processo de equilíbrio, de autoequilíbrio, pessoas que também estão sofrendo o mesmo momento
que a sociedade está trazendo, porque somos seres sociais, vivemos na mesma sociedade. E aí o que acontece? Essa escola traz também um professor, um diretor, cujos processos pessoais estão também precisando ser olhados. E aí você imagina, os pais delegam para a escola uma função que não é da escola, esperando um retorno positivo. A escola espera que os pais devolvam para ela, deem para ela o retorno do filho que está pronto para aprender, que vai sentar num banco escolar e vai ouvir tudo que ele precisa ouvir para que ele possa alimentar o seu arcabouço intelectual. E isso não acontece. As crianças não estão prontas, as crianças estão despreparadas, as crianças trazem processos familiares dentro do seu sistema em desequilíbrio. O professor, igualmente, entra nesse processo com o aluno, porque não tem como, nós ficamos um tempo muito grande, o professor fica um tempo muito grande com o aluno, não tem como ele não entrar nesse processo junto com o aluno, além do próprio processo. Então, quem fica entre a instituição e a sociedade, né, que seriam os pais? O professor. Por isso o professor adoece. Quem é que adoece? É o professor. Dificilmente você ouve o diretor que adoeceu, o delegado, o supervisor, é o professor, porque o professor está entre a instituição e a sociedade. É o professor que faz esse vínculo acontecer. E o professor... Pode falar, Maria. O professor não tem preparo, o professor não conhece... uma melhor forma de lidar com a indisciplina do aluno, com aquela questão que nós acabamos de dizer. O pai vai embora, a mãe coloca o filho no lugar do pai, aí o filho sente um peso muito grande, vai para a sala de aula, senta na cadeira, senta no banco escolar e fica pensando, meu Deus, o que será que está acontecendo com a minha mamãe em casa? Eu preciso ir para minha casa. Aí a professora fala, ele percebe que ninguém dá atenção para aquele sofrimento dele, ele começa então a fazer coisas. Ele se torna, então, uma criança indisciplinada, porque ele precisa dar atenção. Na verdade, não existem crianças doentes ou crianças indisciplinadas. Existem crianças que têm um desequilíbrio no seu sistema. Alguma coisa está precisando ser olhada no seu sistema. Você ia falar. Maria Aparecida, quando, já que o nosso tema hoje é ordem, eu sou formada em pedagogia, né? A minha base é a pedagogia. E quando nós estamos fazendo o curso de pedagogia, por mais que não seja dito explicitamente, mas está ali, né, em todas as... permeia tudo aquilo que é dito dentro do curso de pedagogia, a ideia, a informação de que para eu ser um bom professor, eu tenho que ocupar todos os espaços que o meu aluno precisa dentro da escola. Então, se o meu aluno precisar de professor, eu vou ser o professor. Se o meu aluno precisar de pai, eu vou ser o pai, eu vou ser a mãe, eu vou ser a assistente social, eu vou ser a coordenadora, eu vou ser a diretora. Enfim, eu vou ser tudo aquilo que o aluno precisa dentro da escola, né? E isso que é o que está implícito ali naquilo que a gente aprende dentro do curso de pedagogia. Quando a gente olha para essa questão sistêmica e a gente vê que cada um tem o seu lugar e que eu, enquanto professora, se eu sair do meu lugar, eu vou perder força. Quando eu olho para esse meu aluno que está com tantas dificuldades, que só o meu conhecimento de professor, eu sei que só o meu papel de professor não vai ser suficiente. Eu entro em contato com a família não dá nenhum feedback, a escola não consegue fazer nada por esse aluno. O que eu, professor, posso fazer dentro da minha sala de aula para eu permanecer no meu lugar, ficar forte e ajudar o meu aluno dentro daquilo que me cabe? Porque o que acontece hoje? Qual que é o maior sofrimento do professor? É de olhar para o aluno, ele vê que aquele aluno precisa de ajuda, eles se desdobrarem, né, em 1000 funções e não ver nenhum efeito, ao contrário, né? Aí fica essa sensação assim, nossa, eu faço, não resolve nada, eu faço, não resolve nada. Então, olhando para essa questão da ordem,
como que eu faço? O que eu posso fazer enquanto professor para eu ficar mais forte, para eu ajudar o meu aluno dentro do meu lugar de professor? Primeira coisa é você estar no seu próprio lugar, né? Mas há algumas coisas que nós podemos fazer. Primeira coisa é você estar no seu próprio lugar de professora, né? Então, a gente sabe que os cursos acadêmicos têm, assim, uma fala. Eu tive sorte de fazer um curso numa faculdade onde o meu lugar era o lugar de professora, e o professor, ele é limitado, né? Então, eu tenho essa questão bem forte. E eu fiz filosofia antes da pedagogia, então a filosofia também nos dá essa questão do racional bastante forte, né? Nesse sentido. Mas uma das coisas que o professor faz e que não é bom nessa relação, nesse vínculo, né, aluno-professor, é o olhar para o aluno, olhar para a criança, como se ela não fosse capaz de carregar a sua própria história. Quando eu coloco esse aluno como uma vítima do seu próprio sistema, eu estou tirando a força desse aluno no sentido de que ele foi talhado para aquele sistema, aquele é o sistema dele. E ele vai honrar da forma que ele puder aquele sistema. Aí está a força dessa criança, né? E quando eu tento tirar isso, ficando com pena, coitadinho, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tiro dele essa honra, essa força, eu tiro essa dignidade que ele tem de poder carregar o seu próprio sistema. Na verdade, é uma coisa que os professores não entendem, os professores entendem, né? É uma cultura que aí eu colocaria sendo do brasileiro, essa questão da vitimização, da pena, do coitadinho. Então, passa quase a ser uma cultura de sentir pena da criança. Eu espelho nessa criança o meu próprio sofrimento, então eu sinto pena dessa criança. E essa criança não é digna de pena, ela é digna de respeito, porque ela consegue carregar aquilo. Ela consegue viver naquele sistema. Então, o primeiro momento é o respeito a isso. E o segundo momento é compartilhar o amor e o carinho. Compartilhar amor e carinho não significa acolher, levar para casa, fazer o que eu posso, não posso, ficar no lugar do pai, no lugar da mãe, não significa nada disso, significa apenas amar. Amar, o amor profundo, ele é silencioso, ele respeita o outro, naquilo que ele é, naquilo que ele está trazendo. Esse amor, ele é silencioso, ele compartilha a mesma dor sem precisar falar. Então, quando o professor está pronto para receber um grupo, né, uma sala, onde ele entende que essa sala traz uma história, e que essa história tem que ser olhada por ele com respeito, porque cada um ali, estando no seu lugar, tem força. O professor, quando ele é capaz de fazer isso, ele tem sucesso na sala. A sala vai se sentir vista, né? A sala vai se sentir forte. Aqui o meu stream está de novo, repito, está parado. Para nós aqui, a gente está te ouvindo perfeitamente, Maria Aparecida. Eu ouço vocês, mas ele está parado. Ele está parado, é normal? Mas aqui a gente te vê movimentando, normal. Ah, é? Para mim está parado. Eu gostaria que vocês se movimentassem. E agora? Saiu aqui. Não, aqui continua. Vocês saíram da tela. Que coisa a gente continua te vendo, Maria Aparecida. Tá, olha, okay. Boa tarde, Cleide. Boa tarde, pessoal. Eu quero colocar assim, uma experiência que eu tive, Maria Aparecida, pessoal mesmo, né? Eu estava passando por uma situação complicada, para mim era complicada, mas estava lidando bem com a situação, né? Apesar de sentir toda, né, a dificuldade, mas eu estava lidando bem. E aí eu fui comentar com uma amiga, né, daquele problema que eu estava passando, tudo, né? E aí essa amiga muito querida, ela virou para mim e falou assim: nossa, Mara,
coitada de você, eu não sei como você está aguentando passar por isso, porque se fosse eu acho que eu já tinha desistido. Foi instantâneo. Eu senti assim que as minhas forças foram sugadas. Eu fiquei uns 4, 5 dias, e olha que eu conheço das leis, eu sabia qual era o processo que estava acontecendo comigo, mas eu fiquei uns 4, 5 dias me sentindo incapaz de lidar com aquilo por conta do olhar de pena do outro. Então, como que isso é forte? E nós temos essa questão dentro da sala de aula, dentro da escola, assim, isso é normal dentro da escola. Toda vez que chega uma criança que tem um destino difícil, o nosso olhar para essa criança é o olhar de pena, né? É o olhar de querer tirar a criança daquela situação, de querer proteger aquela criança porque aquilo é muito difícil, né? Além de nós desrespeitarmos a força que a criança tem para lidar com aquilo, como você já disse, eu também saio do meu lugar de professor e entro no lugar da mãe e do pai daquela criança. Por quê? Eu estou me sentindo maior, eu estou me sentindo melhor, mais capacitado para cuidar daquela criança do que o pai e a mãe dela. Então, olha, assim, ali eu já causo, numa mesma fala, eu já causo 2 problemas para aquela criança. Porque além de tirar a força dele, eu vou obrigar essa criança a parar de olhar para a escola, começar a olhar para a família, para mostrar para mim que a família dela é a certa para ela, que o pai e a mãe são certos para ela, e que eu sou só a professora, eu não posso entrar neste lugar, né? Exatamente. O seu lugar é o lugar de professora. Você realmente transgride a lei, você ultrapassa, né? Você vai além daquilo que você deve ir como professora. Então a gente repete, né? A criança tem pais e eles vêm primeiro, né? E os professores vêm depois. Então, isso tem que ser visto, tem que ser olhado sempre, uma criança. E é cultural no Brasil essa questão. É uma questão assim, nós temos o fundamento dessa questão de vitimização, de olhar o outro com essa comiseração toda, tem um fundamento religioso, mas não cabe a nós, não é o momento de se colocar sobre isso. Na verdade, quando nós fazemos isso, nós estamos, sim, tirando a força que essa criança tem. Né? Exatamente como você se sentiu quando alguém disse para você, nossa, eu tenho pena de você. Quer dizer, eu estou dizendo assim para você, você não é capaz de carregar isso, você é muito fraca. Né? E nesse momento eu estou me colocando maior que você. Exatamente. Sim. Eu estou entrando, colocando uma desordem aí, estou me colocando acima de você. Então, quando eu olho essa criança e percebo que ela é capaz de carregar o próprio sistema, porque ela está ali, aqui é o sistema dela. Quando eu honro isso, quando eu torno essa criança digna, olhando para ela com amor, aí sim eu ajudo. E não é um ajudar que precisa, que tenha que haver um ato em si. É apenas o amor, e a gente, vamos repetir isso, o amor ele é quieto. Nesse momento, essa relação de aluno e professor, tem que haver esse amor quieto, esse amor que ajuda de longe. O aluno sabe que se ele precisar de você, você estará lá. Né? É aquele dizer, tá tudo bem? Sim. Ok, se precisar eu estarei aqui. Pronto. Só isso. E o aluno sabe disso internamente, quando nós temos esse amor profundo, esse amor verdadeiro. Aí sim nós estamos no nosso lugar. Aí nós estamos fazendo o que todas as pedagogias, né, preconizaram, todas as pedagogias nos convidaram a fazer, amar, né, porque ensinar é um ato de amor, né, e nós não ensinamos ninguém que esteja pronto para aprender, não tem como, mas nós podemos transmitir algum saber à medida que a criança esteja pronta para ouvir isto. E se ela estiver ocupada com questões do próprio sistema, ela não estará pronta. Ela não vai ouvir. Ela não vai conseguir. Então, aí a gente repete, não existem crianças indisciplinadas, crianças hiperativas, porque existe um sistema doente, um sistema com alguma questão que precisa ser olhada, que precisa ser resolvida. Isso sim. E aí a gente pensa, né, nessas frases sistêmicas que nos auxiliam tanto
né, nesses momentos não só dentro da escola, né, a gente fala dentro da escola, mas é em qualquer lugar que a gente esteja, né, a partir do momento que eu vejo uma situação e que eu percebo que eu estou correndo o risco de entrar nesse julgamento, de me sentir maior do que o outro, é trazer essa consciência, né, olha, aqui neste lugar eu sou só professora. Ele tem o pai e a mãe certos para ele, e ele tem a força para dar conta da realidade do sistema dele. E aí, eu, enquanto professora, eu vou fazer o que me cabe. Né? Porque, às vezes, também, Maria Aparecida, a gente entra nessas questões, aí dá a impressão que a gente não vai poder fazer mais nada dentro da escola. Que eu vou ter que respeitar a família, vou ter que respeitar a história da família, e que, então, eu só vou olhar para o meu aluno e vou falar assim, não, você tem o pai e a mãe certo para você, tá tudo bem, você tem a força, se vira aí, porque é assim mesmo. Não é bem assim, não é verdade? Eu preciso tomar cuidado com isso, exatamente, não é isso. Né? Eu vou fazer o papel que me cabe enquanto professora. O que me cabe enquanto professora? Não é? Eu estou vendo ali que o meu aluno está passando uma situação difícil. Vamos por aí uma situação de abandono, vamos dizer assim. Eu vejo que a criança, ela está chegando na escola, ela não está tomando banho direito, ela não está se alimentando direito, né? Como que eu, professora, vou lidar com isso? O que me cabe, enquanto professor, tomar ali as providências? Usando aí esse olhar sistêmico. Você fala de uma coisa que é a dor. É dolorido o professor que assiste a isto. Sim, quantos adolescentes eu vi, muito difícil, quantos adolescentes eu vi no começo, no primeiro ano do ensino médio, já no terceiro, no segundo ano, ao final, no começo do ano, um comportamento, ao final do primeiro ano, um outro comportamento, ao final do terceiro ano, ao final do segundo ano, um outro comportamento, e eu já percebia que ele já estava sendo tomado por uma força invisível que o estava levando para um lugar que não seria bom. Eu vi isso muitas vezes, e via isso com dor, via isso com muita dor. Mas eu nunca pude chegar para ele e dizer qualquer coisa que fosse, eu estou aqui, só isso. E foi nesse momento que eu comecei a buscar ferramentas de trabalho, ferramentas que não agredisse o sistema, porque nós temos um sistema também difícil, um sistema que não aceita o que é novo. Se o que você fizer em sala de aula estiver dentro dos parâmetros curriculares, ok, tudo bem, pode fazer. Se não estiver escrito, você não pode fazer. Então, muitas coisas que eu fiz e que eu tenho hoje registrado, que isso vai se tornar um material para o público, eu fiz em 4 paredes. Eu fechava a minha porta e eu conversava com os meus alunos ali. E isto era muito rico, isto foi muito rico, porque às vezes ele precisava só perceber que alguém estava olhando para ele, só isso, era só isso que ele precisava. Ele precisava saber que ele estava compartilhando aquela dor com alguém estava vendo aquilo, então ele se sentia melhor, porque é como uma panela de pressão que você tira a pressão, a criança, o adolescente, quando tem uma dor, eles ficam como uma panela de pressão. À medida que você vagarosamente vai compartilhando através do respeito, através do olhar, através dessa fala sistêmica que você está falando, você passar por alguém e dizer assim, eu estou vendo você. Pronto, eu sempre dizia isso para os meus alunos logo no começo. Eu olhava para cada um e dizia, eu vejo você. E olhava para cada um deles. E isso mudava a nossa relação. Está claro que não podendo me aprofundar, muitas dores aconteceram e eu não podia interferir. Mas eu tinha que respeitar aquilo. E isso provoca em nós uma dor grande. Porém, eu sempre me senti no meu lugar. E fui procurada em momentos que eu acabei sendo necessária e pude ser útil. E essa é a parte importante. Porque no meu lugar eu tenho força e o aluno procura você. Fora do seu lugar você não tem força e você então não pode ajudar. Mas quando você ama, quando eu digo ama, eu digo amar o ofício, amar o aluno de forma incondicional. Então eu nunca amei um aluno, eu amei o aluno, qualquer que seja o aluno, indisciplinado, qualquer que seja. Né? Os professores têm essa questão.
de amar o aluno que aprende bem, que tira nota 10, que senta e fica quieto. Eu sempre tive um olhar para esse todo. Essa questão é importante também, de você olhar para esse todo. Todos são alunos, todos igualmente estão ali numa sala buscando alguma coisa, né? O que quer que seja. Então é preciso olhar isso como um todo. Mas à medida que você tem uma tendência, você já deixou de ser parte desse todo, você já deixou de olhar essa criança, ou todas essas crianças, todas as suas crianças como um todo. E aí você particulariza o seu comportamento. E quando você faz isso, você acaba deixando de olhar para outra criança. Talvez até uma criança que necessitasse mais de você. Então, quando você tem isso internamente, fica diferente a sua relação. Então, eu estou certa que você, por todas as questões que você às vezes coloca, você tem se desenvolvido nesse sentido, de olhar o todo. É importante quando nós conseguimos fazer isso, porque você não vê mais um aluno, você vê os alunos. E os alunos, todos eles, precisam desse amor, né? Todos eles precisam que alguém esteja ali e possa olhar e compartilhar momentos bons. Né? Às vezes ele vai só para que você olhe para ele e diga: eu estou vendo você, bom dia, Priscila. Eu estou vendo você, tá linda. Só precisa disso. Né? Mas fazer isso com verdade. Às vezes aquilo para ela é assim, é só o que ela precisava. É interessante isso, né, Maria Priscila, de que não adianta a gente falar como papagaio, falar sem sentir, né? A gente precisa sentir. E assim, o que eu venho descobrindo, né, através deste caminho que eu estou trilhando da educação sistêmica, do olhar sistêmico, que há situações em que eu não vou poder resolver, por mais que eu queira, né? Não é da minha competência resolver. E quando eu me deparo com uma situação como essa, o que eu posso fazer? Eu vou fazer aquilo que me cabe, no caso hoje sou coordenadora. Vou ver o que me cabe enquanto coordenadora. Vou fazer tudo aquilo que me cabe enquanto coordenadora. E vou entregar. Entregar significa, eu vou fazer o que me cabe fazer e vou confiar que vai acontecer o melhor para aquela criança. E parar de ficar cobrando, de ficar exigindo, de ficar lá o tempo todo lembrando, né? Mas eu falei, mas eu pedi, mas eu fiz relatório, mas isso, mas... Né? Não, faz o que te cabe fazer. Exatamente. Entrega, vai dando o suporte que aquela criança precisa lá dentro da escola. Né? Exatamente. Porque senão a gente vai, vamos dizer assim, fugiu a palavra, mas a gente minimiza as possibilidades de solução quando a gente quer controlar. Né? Exatamente. O universo é muito mais inteligente do que nós, ele tem infinitas possibilidades. E quando a gente exige uma possibilidade, um resultado só, uma solução só, a gente limita esse campo de possibilidades de solução. Né? Exatamente. Quando você fala isso, é importante lembrarmos o seguinte, quando eu tenho em mim, quando eu tomei meus pais, quando eu estou em harmonia comigo, eu vou poder entender melhor o outro. Quando eu me sinto pequena diante desse sistema, eu estou no meu lugar. Eu vou fazer o necessário, vou fazer o que eu posso. E o que eu posso, às vezes, é o melhor. E esse melhor, às vezes, é muito. Eu apenas que não tenho noção. Porque quero ser capaz de atos grandiosos. E, às vezes, a gente não precisa de atos grandiosos. Nós precisamos apenas ver aquela recompensa. E aquilo vai trazer para nós uma recompensa enorme, uma recompensa imensa. Então, por isso, do nosso lugar, nós temos força. Por isso, estando no nosso lugar, nós temos força. Então, você, enquanto coordenadora, olhar o seu professor, enquanto pessoas que estão ali tentando fazer o melhor. Se por algum motivo ainda não estão conseguindo, é preciso olhar um pouquinho mais além, né? Olhar um pouquinho mais atrás. E você já sabe fazer isso, porque você já tem a visão sistêmica. Então, você já pode aplicar isso com seus professores. E isso vai ajudá-los, aquilo que eles necessitam. E aí eles se tornarão pessoas melhores para os seus alunos, porque estarão presentes. Porque, de novo, você disse aí, não basta falar da boca
fora. Não basta repetir, o dia todo você repete bom dia, bom dia, bom dia. Se cada bom dia que você dá, você não sente e você não emana coisa boa, não precisa falar. Você só está repetindo como um papagaio. Então, não precisa falar. O universo não precisa disso. Mas se a cada bom dia você realmente desejar que o seu professor tenha um dia mesmo produtivo e bom para ele, ele vai receber isto. E ele vai se sentir visto. E aí, é você estar presente. Isto é você estar presente para o seu professor. Você está inteira ali. Você estar com ele. Maria Aparecida, nós já estamos nos 45 minutos. Já vamos começar a fazer as nossas considerações. O seu áudio está cortando bastante. Você está me ouvindo bem? Perfeitamente. Ótimo, porque eu estou ouvindo você picado. Então eu termino aqui, primeiro convidando, né, as pessoas a estarem conosco na próxima semana. E essa é uma conversa que não termina, né? Uma conversa que tem muito que se falar. Porque o professor hoje sofre muito, ele sofre da instituição do Estado, né, a quem nós temos que nos reportar, ele sofre da instituição familiar, a quem ele deve respeito e precisa devolver um resultado, ele sofre com ele mesmo, porque ele tem as angústias, ele tem os anseios, ele tem os desejos, e ele gostaria de se realizar na profissão, na maioria das vezes, né? Então, o professor hoje é muito cobrado. E a visão sistêmica, ela traz um novo alento, ela traz um amparo, ela traz uma ajuda na compreensão de um sistema maior. E isso nos ajuda muito, isso nos dá uma... Eu não estou mais em sala de aula, né? Mas quando estive, já conhecia. Nos últimos momentos, já conhecia a visão sistêmica, isso me ajudou muito, porque trouxe um alento muito grande. Não é conformação, traz uma compreensão maior. Nós começamos a entender que tudo está certo, do jeito que está, onde está. Eu não posso... Isso não significa cruzar os braços. Isso significa olhar com profundidade para aquilo que está ali e que me veio, para aquilo que está presente na minha vida naquele momento. Então, se eu tenho 30 adolescentes, por algum motivo eles estão naquela sala. Eles necessitam de mim para alguma coisa. Por mais que eu não precise e não possa interferir no sistema deles, eu posso olhar para ele e respeitá-lo. E ele, sentindo esse respeito, ele vai se tornar uma pessoa melhor. Ele vai se sentir, ao menos, pertencente, que é uma das leis. E é importante o outro se sentir pertencendo. Quando eu faço esse acolhimento com amor, eu digo para o outro, você também pertence. Porque todos nós pertencemos. Então, isso deve começar a partir de nós mesmos, dentro da instituição escolar. Então, a partir do coordenador, do diretor, do professor, para que o aluno possa se sentir também pertencendo. Então, que nós possamos fazer esse movimento de nos olhar e perceber onde é que eu estou nessa história toda, o que é que eu preciso fazer para melhorar, para que eu possa acolher o meu aluno, pertencendo, observando as leis, observando essa ordem, né? Observando essa hierarquia, que os pais vêm primeiro, eu sou apenas um professor. Eu sou o intermediário entre a instituição familiar e a instituição escolar. É isso. E quando, assim, acho muito lindo, né, essas leis sistêmicas, porque ela deixa muito claro que quando eu compreendo qual é o meu lugar, quando eu compreendo o que me cabe, o fardo fica mais leve. Não quer dizer que não exista o fardo, mas quer dizer que eu vou ter os recursos necessários para levar aquele fardo sem eu adoecer. Eu vou ter força para lidar com aquelas coisas. Eu vou ter compreensão para lidar com todas aquelas coisas. Eu vou saber qual é o meu papel em cada lugar que eu ocupo e o que eu posso fazer. E quando eu estiver num lugar que eu não posso fazer nada, eu vou conseguir compreender, aceitar e entregar para aqueles que têm competência de resolver. Sem adoecer. Exatamente, né? Sem adoecer. No meu lugar, eu sou forte. Então, que estejamos. No meu lugar, eu sou forte. Então, olha, Maria Aparecida, foi maravilhoso estar com você aqui hoje. Eu fico feliz.
de novo. Eu Gostei muito também. todos vocês a voltar para a semana que vem, que nós vamos dar sequência, né, seguimento nessa conversa, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Se vocês quiserem fazer perguntas, mandar perguntas para a gente durante a semana, por Seria favor, interessante. fiquem à vontade. Muito interessante, tá? Muito interessante, então, só enriquece. Só enriquece. Foi muito bom estar aqui com vocês. Até a semana que vem. Muito obrigada, Maria Aparecida. Até mais. Eu que fico grata. Até.